Olá, boa noite. Estamos começando hoje mais uma live e hoje essa live é também para falar sobre protagonismo na vida. É a terceira série e última, aliás, é a terceira live e última dessa série falando de protagonismo. Então hoje a gente vai falar sobre o protagonismo no amor, na profissão e nas nossas escolhas. Então sejam todas bem-vindas, quem está chegando aqui. Também quero mandar um abraço para você que vai estar me assistindo depois, que essa live vai ficar gravada. Então também, né, se sinta super à vontade para mandar seu comentário, para mandar sua dúvida. Aqui é sempre bem-vindo, né, o seu comentário, sua dúvida, e é isso que enriquece essa troca nossa. Boa noite, Natália, prazer ter você aqui. E também sempre falo, né, quem tá entrando agora aqui comigo, boa noite. Vão chamando aí também as amigas, os familiares, porque eu acho que é aquilo, um conhecimento quando ele nos enriquece, é sempre importante que a gente vá espalhando e também, principalmente, com quem a gente convive, né? Com quem a gente quer bem e principalmente ter boas relações, tá? Então, vamos convidando aí o pessoal. E para quem também vai chegar aqui ou está chegando e não conhece o meu trabalho, então eu sou Elisângela Grédio, sou terapeuta e também consteladora sistêmica familiar. E desenvolvo um trabalho aqui no Instagram exclusivo para mulheres. Então, meu perfil ele é todo voltado para esse olhar sistêmico nas dificuldades, né? Eu auxilio mulheres a fazerem esse caminho de protagonismo, a olharem a vida com mais leveza, com mais prosperidade, com mais propósito. E faço os encontros de constelação em grupo, presencial e online, e também os atendimentos individuais, presencialmente ou online, tá certo? Então vamos começar a falar aqui, né? Vamos dar início a essa live. Como eu falei, hoje a gente vai falar de amor, de relacionamento amoroso e profissão. Vamos falar do nosso protagonismo nesses lugares. E eu trouxe, como na última live, eu trouxe os bonequinhos aqui para ajudar a ilustrar isso, para que vocês possam visualizar melhor essa situação. Nas últimas duas lives, tá? E até essa é uma continuação, eu falei muito sobre a nossa identidade, sobre a relação com os pais, sobre essa busca, né, da nossa essência, para de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né, além dos meus pais. Então isso é muito importante. Falamos da nossa infância e também da criança interior. Então isso tudo foi lá na primeira live, ela tá lá no meu perfil. Na segunda live eu vim falando sobre a energia feminina e a energia masculina em nós. Todos esses pontos muito importantes para que a gente possa olhar para esse lugar de força, tá? Que eu já vou falar aqui para quem não teve comigo, vou falar mais uma vez. Boa noite, Lili. E então, só que antes de eu começar a falar sobre este assunto, eu queria trazer também um conhecimento da constelação para quem não, e eu gosto muito de falar com as pessoas que ainda não conhecem a constelação, que é um conhecimento, é uma filosofia de vida e uma ferramenta terapêutica que eu tive o prazer de conhecer, e por conta dela minha vida mudou em muitos sentidos, né? Tanto é que hoje eu trabalho com isso. Então eu gosto muito de trazer um pouquinho desse conhecimento para que vocês entendam aqui mais do que eu estou falando. Bert Hellinger, que é o criador dessas novas constelações de como nós conhecemos hoje, ele observou, né, nas relações humanas uma lei muito importante, que existe uma hierarquia nos sistemas, tanto no sistema familiar, mais para frente ele foi observar isso no sistema empresarial. Então aqui a gente vai falar do sistema familiar. Então ele observou que existe uma hierarquia. Então eu trouxe aqui os bonequinhos. Quem chegou antes, os que chegaram antes, são os grandes. E quem chegou depois
a pequena aqui, né? Uma mulher aqui. Ela é a pequena. Os grandes e a pequena. Então, uma coisa muito óbvia, não é? E como ele, observando isso, que existia uma ordem no sistema, uma hierarquia, o que ele observou dessa ordem, dessa hierarquia? Que quando essa lei de relacionamentos humanos não é observada, ocorrem conflitos, ocorrem desordens, a vida da pessoa fica pesada, ela não consegue ser próspera em todos os sentidos. Então ele começou a observar isso nos atendimentos que ele fazia. Então foram muitos, para ele chegar nessa lei, para ele, né, colocar isso, né, anunciar isso com as outras leis, que é a lei do pertencimento, do equilíbrio entre o dar e o tomar. Foram muitos anos de pesquisa, de estudo, para ele trazer isso, né? E então ele observou essa ordem. Quem chegou primeiro são os grandes e os que vêm depois são os pequenos. Quando essa ordem não é observada no sistema, né, como eu falei, ocorrem essas desordens. E que desordens são essas? Então, para eu falar de protagonismo, é sobre o seu lugar de força, né? Mais uma vez eu quero lembrar aqui, eu não estou falando de protagonismo de você ser a melhor, de você ser competitiva, de você conquistar mais, não é um discurso feminino aqui, feminista, né? Não é sobre isso quando eu estou trazendo protagonismo na visão sistêmica. A gente está olhando para dentro de nós, tá? E para falar de protagonismo na vida, com esse olhar sistêmico, eu tenho que ver que lugar eu estou ocupando no meu sistema familiar. Então, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é que, para que eu possa ser protagonista da minha vida e ir para a vida com leveza, com prosperidade, eu tenho que saber que lugar que eu ocupo no meu sistema de origem, tá? Que eu tô falando, quando eu vou falar sistema, é até um pouquinho diferente de família. O sistema é algo maior. O sistema é aquele que tem a missão de passar, composto, né, não só pelos nossos familiares, mas também por pessoas que foram importantes para o nosso sistema. Isso seria tema para uma outra live. Mas o sistema, ele é responsável por passar a vida adiante. E havendo irregularidades de hierarquia, de pertencimento, como eu falei, de desequilíbrio, esse sistema vai fazer com que isso seja visto. Vão acontecer essas desordens para que elas sejam realinhadas. Então, como que eu observo que tem uma desordem no meu sistema? Está fora de ordem aqui. Quando, por exemplo, e aí, gente, que eu também não falei aqui, por favor, tá? Boa noite, Berenice. Participem, tá? Acho que as lives que tem perguntas, que tem opiniões, são bem, né, ricas, porque a gente vai interagindo e vamos trocando aí esse conhecimento. Então, eu vou trazer aqui um caso. Então, eu falei, Elisângela, o que é isso, né? Então, os pais, vamos colocar, os nossos pais vieram antes de nós, né? Então, eles são maiores, eles são os grandes. E nós somos filha, somos pequenas perante eles. Porém, e o que é muito comum, em algum momento da vida, você sai daqui, de onde você devia, quando criança, olhando para os pais, né, tomando essa vida, o direcionamento, e depois adulta, indo para a vida. Em dado momento, pode ser que você veio, tá? De forma aqui, tá? Tô representando os bonecos, mas a gente vai falar do nosso inconsciente. Você veio parar aqui, ó, do lado da sua mãe. E estar ao lado da mãe, nesse exemplo, significa virar o apoio da mãe. Aquela pessoa que é a super companheira da mãe, aquela que ouve os desabafos da mãe,
a cúmplice da mãe. Aqui, inclusive, tem pena da mãe. Aqui vai para todos os lugares e liga para a mãe. Aqui pensa, né? Poxa, eu tô aqui e minha mãe não tá, né? Eu tô curtindo isso e minha mãe não tá curtindo isso comigo. Vocês já sentiram isso por aí? Se alguém quiser compartilhar aqui, fique à vontade. Conhece alguém que já falou isso? Que vocês já viram uma relação tão próxima assim? Aquela que vai para todo lugar e leva a mãe, que é a melhor amiga da mãe. Essa menina, ela virou o apoio dessa mãe. Então aqui a gente já vê que ela não está mais no lugar de filha. Quando ela vem para esse lugar, a vida dela se torna pesada. E lá na frente, ela pode, tá? Tudo aqui é possibilidade, que a gente está com casos hipotéticos, se tornar a mulher exausta. Por quê? Quando ela fica maior que a mãe, a conselheira da mãe, a protetora da mãe, né? A salvadora da mãe, ela está maior que essa mãe. É como se ela estivesse ocupando esse lugar aqui, né? Esse pai nem está mais aqui. Então é ela e a mãe. A mãe vira a filha e ela vira a mãe. E o que isso tem a ver com relacionamento amoroso e com profissão? E com escolhas, né? Que o nome da live são escolhas. Então, quando eu tô nesse lugar que eu viro a mãe, então olhem lá pro sistema de origem de vocês. Como que foi, né? Esse é o convite. Como que você vivia lá na sua casa com seus pais? Se você seguiu essa dinâmica, pode ser que hoje, num relacionamento, se você é casado, ou tá namorando, ou está em busca de, você seja uma mulher muito mãezona, aquela que faz tudo pro parceiro. Até às vezes é aquela mulher que faz tanto e sente assim, poxa, eu nem sou valorizada por tudo que eu faço. Não é discurso de mãe isso, gente? E às vezes ela se compara, porque ela vê mulheres que nem fazem nada, nadinha do que ela faz, e são assim, nossa, né? O marido estende um tapete vermelho para aquela mulher. E ela fala, poxa, eu faço tudo. É uma mulher que inclusive ela se anula, porque ela faz tudo para os outros. Como se ela estivesse salvando, né? Esse relacionamento, sempre disponível, sempre lá fazendo tudo. Mas no fundo, lá dentro dela, ela tá exausta. Ela tá exausta. Então ela tem, às vezes ela desabafa com uma amiga, que ela tá cansada, mas ela não consegue, por mais que ela fale, ela não consegue sair desse lugar. Já ouviram isso, gente? Conversem aqui comigo. Então, ela é uma mulher que está na exaustão. E no trabalho, não muito diferente. Quando ela vai para o trabalho, ela é aquela também que é a super colega. Ela faz tudo para todo mundo. Ela tem dificuldade em receber. Se ela é uma empresária, se ela é uma empreendedora, ela tem dificuldade de colocar preço. Ela é daquela pessoa que tem dificuldade de cobrar o cliente. Poxa, ai que chato, vou ter que cobrar. Até às vezes de precificar. E como a gente fala, né, na visão sistêmica, se eu não conseguir tomar, se eu não conseguir pegar esse amor da minha mãe, eu também não consigo receber da vida. Eu não consigo receber dos meus clientes. Eu não consigo receber amor. Então eu fico naquele lugar de discursar o quê? Poxa vida, eu faço tudo para todo mundo, mas ninguém me valoriza. Gente, a Belenice está falando aqui. Aceita tudo, faz tudo pelo parceiro só para não ficar sozinha. Exato. Eu não sei se para ficar sozinha, mas eu digo assim, ela tem a necessidade de fazer, porque ela só sabe fazer. E então ela chega na exaustão. Por quê? Aqui atrás, ela não soube ser filha. Ela não soube receber essa vida, o que a mãe tinha para passar.
Então ela fica maior. Ela ficou essa daqui, né, na verdade, essa é a mãe. Então ela ficou maior que a mãe. E por que que isso acontece? É culpa nossa, então é culpa minha agora que eu tô nessa situação? Eu, Elisângela, posso trazer minha experiência aqui. Boa noite para quem tá chegando aqui, Tawane. Posso contar um pouquinho da minha experiência? Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão ver, né? Ali quando eu falo um pouquinho da minha história, do meu caminhar, até para que vocês possam se conectar com a minha história, né? Eu não tô aqui falando de constelação porque eu achei bonito, não, porque eu vivenciei isso, né? Eu fui essa mulher. Então, a gente entra no lugar de reclamação, de exaustão, a vida fica pesada. Porque é claro que ela vai ficar pesada. Eu tô carregando um peso que não é meu. Eu sou filha. Aqui no meu sistema de origem, eu sou só a filha. Eu preciso receber. Eu preciso aprender a receber dos meus pais. E é claro que lá na velhice, tá? Meus pais ficaram idosos, precisam de mim. Aí sim que eu posso devolver um pouquinho para eles. Posso cuidá-los, cuidar deles, mas sempre como filha. Não naquele discurso que, nossa, agora eu virei mãe da minha mãe. Que é muito comum, gente. Eu não tô aqui para recriminar, não. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Nós vamos repetindo. São crenças, a gente traz isso das mulheres da nossa família. E se você for ver no seu sistema, provavelmente tem uma repetição de padrão. A tua mãe também se tornou mãe da mãe, né? Há uma grande inversão lá para trás. Então tudo isso, quando acontece uma constelação, então uma mulher ela chega para mim com essa reclamação, poxa, olha lá, eu tô com dificuldade de receber, eu não consigo fazer dinheiro, eu não consigo me relacionar bem, porque, poxa, eu faço tudo pro meu marido, pro meu namorado, mas eu sempre fico sozinha. Quando a gente vai abrir uma constelação, essa dinâmica, ela é muito fácil de aparecer. A mulher que precisa salvar a mãe. Até um caso que eu tive, um atendimento que eu tive, foi uma reclamação, foi uma constelação em grupo, e a cliente, ela trouxe uma queixa de que o marido estava muito distante dela. Então, ela sentia ele meio frio, eles estavam muito distantes, e foi incrível, né? Quando a gente abriu o campo, então ela escolheu uma pessoa para representar o marido e outra pessoa para representá-la. O que ela imaginava que ia acontecer ali? Que ele ia se afastar, né? Porque a gente chega com o cliente, até eu quando sou cliente, né? A gente tem uma ideia lá, só que a gente não sabe do nosso inconsciente o que está lá registrado. Para onde a nossa alma está olhando. Aí ela foi se dirigindo para um outro canto. Ela olhava para um vazio. E aí eu trouxe a mãe. E ela, na hora, se conectou à mãe. E aí veio a história, a mãe se conectando à avó. E, nossa, uma história linda, assim, dos ascendentes, de bebês que faleceram, que eles vieram de navio para o Brasil. Enfim, mas para ver essa situação. Então, enquanto a gente, às vezes, está num lugar de olhar para o outro, numa atitude de reclamação, de uma postura de exigir do outro, a gente pode mudar esse olhar para ver assim, o que isso está querendo me contar? O que essa postura do meu marido está querendo falar sobre mim? Porque no relacionamento amoroso, o casal está a serviço um do outro, do seu sistema. Assim como você tem questões a serem curadas, ele também tem questões a serem curadas com você. Tá? O mesmo seria aqui para ser falado para os homens. A Belenice falou aqui, ó, minha mãe tem quase 90 anos, mas eu ajudo ela, mas sempre como filha e fica leve. Exato. Quando eu entrei nesse lugar de ser a melhor companheira da minha mãe, é exatamente isso. Você tira até a força do seu pai, se você tem o pai presente.
né? Para quem os pais não separaram, enfim, estava ali na mesma casa. É como se não precisasse do pai. Então você tá ali, só nisso. E é muito pesado, porque a gente tá fazendo tudo como mãe. E isso vai refletir, né? Por isso que falam hoje nas contratações de empresa, e muitas empresas já praticam isso, né? Ao invés de você ficar fazendo perguntas sobre o trabalho anterior, ou sobre o que a pessoa busca, enfim, pergunte a ele ou para ela, como é a relação dela com o pai e com a mãe. E daí você já vai ter muitos indícios aí de como é o perfil dessa pessoa, tá? Então, essa é a mulher que está exausta, tá? Mas tem uma outra possibilidade de desordem, de você estar fora do seu lugar de força. Quando você entra aqui. E como é que se entra aqui? Porque muitas vezes o casal está distante um do outro, o pai e a mãe, e essa filha, eu vou trazer alguns exemplos, tá, gente? Não é que aqui o que eu tô falando vai exaurir, tá? Eu escolhi alguns para trazer para vocês hoje. Então, essa filha entra no meio da relação do casal. E não é o fato assim, eu coloquei minha filha para dormir lá na minha cama com o meu marido, nossa, e agora... Não, gente, não é sobre isso, tá? Eu não tô falando sobre comportamento aqui. Eu tô dizendo daquela filha que inconscientemente toma as dores da mãe. Então, aí ela, nessa dinâmica que eu vou colocar aqui, ela fica a favor da mãe e contra o pai. Então, e a mãe dela vai lá e também desabafa, fala do pai. Então, ela começa também a ficar com o ranço do pai. Né? O meu pai, nossa, lá, o que o meu pai faz com a minha mãe. E aí, vamos lá. Quem é essa mulher? Uma mulher sobrecarregada. Uma mulher que não conseguiu, no caso aqui, receber um masculino saudável. O pai, como eu falei na outra live, né? Ele representa a energia masculina. A energia dos limites, né? O que é o pai? O pai representa os limites, a ação, o conquistar, a execução, o trabalho, né? Então, toda essa força. E se eu me distancio do meu pai, porque aqui eu tô vendo ele como vilão, ou às vezes nem é vilão, hein? Às vezes eu também tô achando ele fraco, porque às vezes essa mãe veio ela é descendente de mulheres muito fortes. Então, o que eu aprendi lá? Que quem dá conta aqui somos nós, né? Então, homem é tudo fraco. Se não sou eu aqui nessa casa, ninguém faz nada. Já ouviram esse tipo de frase? Conta aí pra mim. Então, essa mulher, quando ela toma esse lugar, ela vai para os relacionamentos. Então, ela cresce e vai lá. Só que aí o que acontece? Essa mulher, ela também não consegue se relacionar. Porque ela vai se relacionar com homens frágeis. Ela vai atrair o que ela precisa ver no sistema dela. Então, ela vai também se sobrecarregar lá. Ela é que vai querer fazer a função de ser a provedora, muitas vezes. Ela é que vai tomar iniciativa para tudo. E aí, o homem, né? A gente não vai falar da dinâmica, do que trouxe ele até ali. Mas, gente, é evidente isso nas relações humanas. Quando tem alguém que faz para você, a pessoa vai lá e vai acomodar, né? Então, ela se sobrecarrega ali. Alguns exemplos, tá? Se vocês quiserem até me trazer, Delenice, tá falando aqui, me fale. E no trabalho? É a mulher que também vai se sobrecarregar, porque ela vai querer também fazer tudo lá, né? Então, ela não tem limite, ela leva serviço para casa, ela... às vezes ela até tá num lugar de brigar com o superior. São pessoas, inclusive, que às vezes nem trabalham como subordinadas a outras, né? E até no nosso país, né, o número de empreendedorismo é enorme, não é, gente? Então, possibilidades
pessoas que têm muita dificuldade de obedecer, de receber ordens, tá? E aí ela tá nesse lugar de um masculino, e aí ela também leva muito serviço para cá, tudo é muito, é demais, sabe? Então tudo que é demais, em todos os casos, é um sintoma sistêmico, algo quer ser contado para você, tá? Então ao invés de a gente entrar numa lamentação de que, poxa, eu tô cansada, é só isso, olha para o que você tá em excesso, né? E aí você vai começar a refletir, e com certeza as respostas não estão na consteladora, na psicóloga, na terapeuta, no psiquiatra, estão dentro de você. A constelação, ela ajuda você a trazer para a consciência, e aí sim optar por ressignificar e fazer diferente, tá certo? Então, mais uma outra possibilidade. Falamos da mulher, como que é aí, gente? A mulher exausta, que tá lá no lugar como mãe, né? A mulher sobrecarregada, no lugar do pai, ela vira a companheira emocional da mãe. E a mulher que é a filhinha do papai. Aí ela já fica aqui, numa relação dela com o pai, né? A mãe fica lá, ó, fica jogada as traças lá. Brincadeira, gente, mas é bem assim, sabe? Aquela que tem uma admiração enorme pelo pai, e o pai tem um encantamento enorme por ela. É como até ela inconscientemente, tá? Disputasse esse amor, fosse uma concorrente da mãe aqui. E aí é uma mulher até que tem às vezes muita dificuldade com a mãe, né? Então ela sai também do lugar de filha. Então, mais uma vez, olhando para o nosso sistema, sai do lugar de filha e vem para ser essa filhinha do papai. E essa é a mulher que também vai ter muitas questões, porque ela, no relacionamento amoroso, ela vai ser uma mulher muito exigente. É aquela que vai colocar defeito em tudo, mas não tem homem, porque os homens não dão conta de nada, porque esse cara não serve. É uma pessoa que sempre está frustrada, ela fica frustrada em todas as relações. Mas o que ela é controladora, pode ser controladora, mas quem que ela está procurando? Entenderam? Realmente ela não vai encontrar no mundo o pai dela, o homem perfeito que ela idealizou. Então, né, os relacionamentos também serão difíceis. Então é a mulher exigente. E no trabalho também, que vai ser controladora, que vai ser uma mulher também com dificuldades de se relacionar. Enfim, tudo que é muito exigente, né? Tudo que ela vai querer tomar o espaço, brigar com os homens, ser competitiva, né? Vai ser sempre nesse sentido. Aí você olha, deu para entender até aí? Como, falem aqui para mim, como eu posso, vou tirar a figura aqui do pai, então vamos colocar aqui, então a gente falou, agora essa daqui vai simbolizar uma só. Se você fosse olhar para você hoje, que lugar que você tá? Será que você se identifica com algo que eu falei aqui? Será que você hoje é uma mulher exausta? Ou sobrecarregada? Ou filhinha do papai? A Belenice aqui, querida, que está participando sempre das minhas lives, falou, a filhinha do papai no relacionamento busca um pai, não um marido. Né? Exato. Né? Então, é isso, não tem como que ela vai se relacionar? A mulher lá que está apoiando a mãe, é o apoio emocional da mãe, ela se torna a mãe do marido, a mãe do parceiro, a mãe do namorado. E aqui é o contrário, na filhinha do papai ela está buscando o pai. Né? Então, ou ainda buscando um homem tão bom quanto o pai. Né? Então, é essa questão. Né? E
Porque às vezes não é nem um pai nessa função de cuidar dela. Na verdade, é uma idolatria a esse homem, que ele é muito perfeito. Então não vai ter nenhum homem que assuma esse lugar. Mas me contem aqui, ou pensem aí com vocês, está tudo certo também. A gente não, né, não tá aqui para se expor, mas sempre esses momentos são muito ricos de troca, tá, gente? Eu quero que vocês se sintam muito à vontade aqui para estar compartilhando aqui comigo. Eu já contei onde eu estava, né? Então é isso, a gente precisa olhar. Porque quando eu estou preocupada, claro que de forma inconsciente, às vezes é consciente, mas eu tô aqui falando do inconsciente. Eu não tenho como ser protagonista na vida se eu tô preocupada em ser grande lá no meu sistema. Então eu tô lá, muito maior que eles. Tô no lugar desses dois aqui, do pai e da mãe, né, originalmente. Eu sou a maior aqui. Enquanto eu tô olhando para as questões da minha mãe, carregando peso para ela, né, tomando as dores dela, eu não consigo olhar para minha vida. Então a vida vai refletir. Boa noite, Cá. A vida vai me mostrar. A vida vai acenar ali para mim, para me mostrar. Boa noite, Grazia. Me corrija aqui, Grazi, vou falar. A vida vai me mostrar, vai me apresentar situações, como eu chamo aqui de sintomas, para que eu olhe, para de repente para uma ferida, para olhar um pouco lá para trás. Como é que foi isso lá atrás, quando eu estava com meu pai e com minha mãe, tá? Ou com as pessoas que fizeram essa figura. Todos nós temos um passado. Agora eu tenho que ver se eu estou parada, olhando para trás, ou eu estou sendo protagonista da minha vida. Eu assumi o lugar agora de mulher. Eu levo para a vida o lugar que eu ocupei aqui. Então eu preciso aprender a ser filha para depois aprender a ser mulher. E muitas mulheres não viveram isso, né? E aqui a gente não está, inclusive, para julgar. A gente está para olhar e para trazer consciência, né? Muitos lugares que nós estivemos, você ocupou exatamente porque ele estava vago. Se você precisou ser o apoio emocional da sua mãe, provavelmente ela também estava lá olhando para uma dor da mãe dela. E quando um sai do sistema, esse lugar ele vai ficando um buraco, como se ficasse um buraco. Até que alguém do sistema é escolhido para olhar para isso. O sistema precisa de ordem. Então pode ser que hoje você que está sendo convidada para olhar para o seu sistema e aí sim olhar para a dificuldade que você está tendo hoje, que somente é um aviso, né? É o sintoma, para que você possa realmente olhar para o seu sistema, para o que foi excluído, para o que está fora de ordem. A Khadija está falando aqui, depois que os pais morreram, também conseguimos nos colocar no lugar de filha? Sim, porque o lugar, tá? Não é ficar lá. Agora eu vou lá na casa da minha mãe, então eu vou falar para ela que, mãe, pelo amor de Deus, chega de me contar suas dores que eu não aguento mais. Eu ouvi lá que eu preciso ser filha e eu não vou ficar mais nesse lugar. Pai, me perdoa porque eu peguei seu lugar. Não é isso. A gente dá um lugar aqui dentro. É um trabalho interno nosso. Entendeu? Quando o que eu estou te falando, e porque, como eu te falei, a constelação é uma filosofia de vida. Então, muitas viradas de chave, virada de chave que entrega a idade, né, gente? Muitos uploads que fiz na minha vida foi exatamente só conhecendo as leis. Falei, nossa, passava isso. E aquilo, meu Deus, era torturante, né? E ainda eu tive uns professores alemães que, meu Deus, era só chicotada sistêmica. Então a gente tem que ver com mais leveza.
Poxa, isso faz sentido. Então agora eu entendi. Eu estava nesse lugar. Então eu posso mentalmente, já criei consciência. Quando eu crio consciência, nós mulheres adultas que já temos o nosso cérebro, cérebro pré-frontal formado, nós podemos tomar atitudes com consciência, nós podemos fazer escolhas. E aí entram essas escolhas que eu falei. Eu posso ter uma vida leve. Eu não preciso carregar o peso para minha mãe. Então, aí você pode fazer um movimento de pensar mentalmente, imaginar tua mãe na tua frente e falar: sinto muito, mãe, se até hoje eu tomei o seu lugar, ou se eu fui o teu apoio. Hoje eu vejo que perante você eu sou só a filha. E agora eu volto para o meu lugar. Porque você, veja bem, tá? Isso é uma das frases sistêmicas que a gente traz na constelação, no atendimento de constelação. Quando você está ocupada, geralmente quando a gente está nesses lugares, a gente não está olhando para os nossos filhos. Se eu estou sendo mãe da minha mãe, né? Cadê meus filhos? Muitas vezes a gente não está olhando para as crianças. Faz sentido isso para vocês? Então, é esse olhar. Se não por nós, pelas próximas gerações, nós podemos consertar tudo isso. E quando a gente olha, toma consciência, nós observamos, né? A constelação ela é fenomenológica. Então, vão acontecer coisas ali, uma constelação em grupo, presencial ou online. Às vezes eu vou até começar nas próximas semanas a falar da online. Muitas pessoas às vezes têm algum receio, né, de fazer online. E, gente, é um campo de ressonância, né, independente de você estar junto presencialmente ou online. Então é riquíssimo quando a gente pode ver todo esse movimento acontecendo, né, e fazer observar. Então, como eu falei, a constelação é fenomenológica. O que é a fenomenologia? Eu observo o movimento acontecer. Então, os representantes presenciais ou online, eles estão projetando o que eu trago do meu inconsciente, do que está dentro de mim e que eu não consigo acessar. Então, sendo isso trazido para o campo, eu posso criar novas sinapses, certo? Então, eu posso fazer diferente. Então, falar: mãe, né, por você, em honrar você, agora eu faço diferente. Você não conseguiu, mãe, mas agora por você eu faço. Para o pai, né, a mulher sobrecarregada: sinto muito, pai, se eu tomei o seu lugar. E agora eu te devolvo. Agora, né, eu tomo o masculino saudável de você. Porque a mulher que está no masculino não saudável, né, ela também estava com o feminino também não saudável aqui. Ela está com o feminino ferido, porque ela não cortou a relação dela com a mãe. E quem corta essa relação da menina com a mãe é o pai. Mas se o pai não pode nem entrar aqui, né, nessa relação, deu para entender, Khadija? Então é sempre dentro de nós. E aí, você tomando consciência, você trazendo as falas, você acreditando naquilo, você vai ver que a sua postura vai começar a mudar, porque aí envolve o nosso trabalho. Eu quero ficar no quentinho, no confortável, né? Muitas pessoas têm medo do novo, porque sempre algo ali eu vou ter que abrir mão. Aqui nesse lugar grandona de mãe da minha mãe, pode ser que a sociedade toda fala: olha que bonito, não foi assim que a gente aprendeu? Olha que bonito, essa sim é filha, essa não abandonou a mãe, olha, a melhor amiga da mãe. E você fica toda cheia, grandona. Agora imagina, vem essa Elisângela e fala que agora é para deixar minha mãe lá com os pesos dela e eu olhar para minha vida. Entendeu?
Você está disposta? Por que que a gente tem medo de sair desse lugar grandona aqui? Porque a gente tem medo de não pertencer. Né? A biologia nos traz isso, somos seres, né? Como todos animais, só que somos racionais. Então, os mamíferos não tinham a necessidade de andar em bando, de estar em bando, assim é o ser humano. Se eu faço um movimento desse, meu pai e minha mãe não vão mais gostar de mim. Então, eu sempre tenho um ganho ali. Será que eu estou disposta a pagar o preço? Porque para ser protagonista da vida, eu tenho que ser mulher. E quem é mulher é adulta. Tá? E isso, boa noite, Valério. Isso também, quero colocar mais uma coisa aqui. Todo o processo, seja um processo terapêutico, seja um processo de uma constelação, é no seu tempo. É você se respeitar. É você se colocar em primeiro lugar. E ir dando os seus passos. Porque quem quer tudo muito rápido, quem quer mudança de um dia para o outro... eu já tive constelações, clientes que falaram, nossa, eu saí dessa constelação, eu saí mudada, agora eu tenho visão. Beleza. Não são todos assim, a grande maioria não é. Eu preciso abrir mão de certos confortos, de certos lugares, para conquistar lá na frente. Então é um processo. Quem quer tudo muito rápido está na criança. O adulto paga o preço do desconforto. Certo? Então, deixa eu ver aqui se eu deixei de trazer alguma coisa para vocês. Então, a protagonista não é fazer tudo para todo mundo. Ela está só no seu próprio lugar, na sua vida. Então, quando eu saio desse lugar, quando eu resolvo isso aqui no meu sistema, eu começo a ver as melhoras. Eu vou parar de salvar todo mundo. Né? Eu vou admirar os parceiros, né? Porque aquela mulher, por exemplo, que está sobrecarregada, ou a exigente, a filhinha do papai, elas não admiram os homens. Ou eles não são como o pai, ou eles são fracos. Então, eu vou passar a admirar os homens, eu vou conseguir estabelecer limites. Eu vou poder também me amar mais. Porque quando, por exemplo, eu estou nesse lugar da mãe, de fazer tudo pro parceiro, tá? Não é que você vai ser a mãe dele, assim. Mas é isso, é o fazer demais, o cuidar demais. Gente, a gente não tá nessa vida para ser a mãe do parceiro. Ele já tem mãe. Você tá maior até que a sua sogra. Né? Deixa que a mãe dele vai cuidar dele. E ele vai se tratar se ele tem as questões dele. Porque senão você passa a não ser interessante para o seu marido. Né? Nenhum homem, nenhum ser humano, gente. A mulher, ela busca um homem... Por quê? Porque ela sente que ele dá segurança, ele vai trazer, né? Eu acho que principalmente segurança, né? Ele traz essa segurança, ele traz essa estabilidade para a mulher. A mulher, ela quer isso, ela quer ser cuidada. E para o homem... já não é isso, né? O homem, ele precisa ser admirado. Agora, mãe, mas não no lugar de ser admirado como filho, né? Então, a partir do momento que eu vou cuidar da minha vida, então eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Eu não preciso estar lá grudada com meu marido, com meu namorado. Então, eu vou dar valor para as minhas amigas, para um esporte que eu gosto, para alguma coisa que eu gosto de fazer. Né? É se valorizar, é se amar, é o autocuidado, é o feminino em você, é o receber da mãe. E aí, mais pra frente é isso, é o estabelecer, tomar o pai, colocar limites, saber o que você quer, e aí vem as escolhas. Quando eu sou protagonista, eu sei fazer boas escolhas, eu sei estabelecer limite na relação. Olha, isso eu não gosto, não. E esse homem vai admirar essa mulher que ela sabe o que quer. Porque quando a gente não sabe o que quer, quando a gente tá lá, querendo ser a grande lá no seu sistema, você não sabe fazer escolhas boas, você precisa dar opinião,
Você quer salvar todo mundo. Faz sentido aí para vocês? Gente, minha mestra entrou aqui. Consteladora Lúcia, linda. Boa noite, professora. Uma grande mulher aqui. Então, e tô terminando minha live aqui, hein, Lúcia? Mas é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Que eu quis trazer hoje para vocês. Pra gente olhar, quando eu estou, muitas mulheres, muitas pessoas, né? Eu tô falando aqui para as mulheres, mas muitas mulheres estão passeando num corpo adulto, mas ainda agindo como uma menina. Crianças não trabalham, crianças não fazem dinheiro e crianças não namoram e não casam. Então, quando eu consigo olhar lá para o meu sistema e curar o que precisa ser curado, olhar para o que eu precisava olhar, aí sim eu posso dar esse passo, né? E ir para a minha vida. Aí eu volto naquele momento inicial de tomar a força dos meus pais. Na constelação a gente fala assim, não é? A gente toma a vida, a função dos pais, tomar a vida dos pais e fazer algo de bom com ela. Sendo a protagonista da sua vida, passando a vida adiante, que sejam filhos, que sejam projetos, mas cuidando da sua vida. Então eu espero que essa live tenha tocado você, tenha trazido alguma coisa, algum detalhe, alguma situação que possa ter mexido com você, que te ajude a olhar para você, que é o autoconhecimento, né? Nós, quando nos conhecemos, quando nos trabalhamos, a gente só vai se relacionar melhor, a gente só vai viver melhor, a gente vai viver com leveza e com prosperidade. Tá certo? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima live. Aliás, um bom feriado, né, para todas. E após o feriado, eu volto com as lives, tá bom? Um grande beijo, até mais.